Som. Meus irmãos, vamos já começar? Pegue a sua apostila de escatologia. Essa aqui tem como falar essa revista? Essa apostila de escatologia tem. Pois bem, meus irmãos, nossa apostila de escatologia, a minha aula de escatologia é um pouco estranha, mas ela começa no livro de Gênesis. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Bom, humildemente falar, talvez seja a primeira vez que vocês ouçam isso que eu vou falar para vocês. Eu vou dizer como Deus me iluminou para eu compreender isso. Eu dei glória bem forte. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Diz o seguinte: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Só até aqui para explicar a vocês. Bom, talvez aí na sua tradução esteja um pouco diferente, viração do dia. Tem alguém que está diferente, viração da tarde, tardinha, todos estão viração do dia, né? Bom, no material didático, eu começo exatamente por esse texto, Gênesis 3:8. Esse termo viração do dia, você pode procurar no hebraico o que isso significa. É o termo Levash Hagan. Sabe o que ele significa, viração do dia ou viração da tarde? Significa hora nona. A mesma hora que Deus se encontrou com Adão e Eva após eles pecarem, é a hora que Jesus Cristo vai morrer. Esse aqui, Gênesis 3:8, é o momento que Deus se encontra com Adão e Eva após eles pecarem. Que hora que Deus encontrou com eles? Na hora nona, ou seja, na mesma hora que ele vai determinar que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro dele, morra pela humanidade para salvá-lo. Tá bom? Então, Gênesis capítulo 3, versículo 8, nos deixa isso bem claro. E essa hora que Deus encontrou com Adão e Eva, abre a sua Bíblia em Gênesis 3:8, essa hora que Deus encontrou com Adão e Eva, ela vai se tornar uma hora muito importante no Antigo Testamento. A hora que o Cordeiro Pascal deveria morrer, a chamada hora do sacrifício da tarde. Então, você já começa a ver que as Escrituras, elas, na verdade, elas não são obra do acaso, não tem como ser, né? Tá bom? Por isso eu coloquei aí Êxodo 12, versículos 3 e 6, que é a hora que o Cordeiro Pascal vai morrer. E coloquei Daniel 9, 21. Por quê? Daniel capítulo 9, irmãos, é, vamos assim dizer, a revelação escatológica mais clara da Bíblia. Ela é tão clara, mas tão clara, que acredite que os protestantes e reformados, por via de regra, eles não acreditam no livro de Daniel. Porque ele é muito claro. O livro de Daniel, ele diz o seguinte, que o Messias morreria no ano tal. E isso se cumpriu. O livro de Daniel, ele anunciou outras coisas que iriam acontecer 200 anos antes dele, como a manifestação de um homem chamado Antíoco Epifânio, que iria contaminar o templo. Então, vocês podem procurar, vai ser comum entre católicos, entre protestantes e reformados,
você ouvir deles que o livro de Daniel não é um livro inspirado por Deus. No máximo, eles aceitam os primeiros capítulos. Esse capítulo 9, por exemplo, eles não aceitam. E é um livro tão claro, né, sobre a escatologia. Mas o que ocorre? A escatologia protestante reformada, irmãos, ela é com certeza absoluta herética. Por quê? Esse debate que vocês podem encontrar, que eu participei lá em São Paulo, ele é um reformado. E o que eles defendem? Eles defendem que nós já estamos vivendo o reino de Deus. Eles defendem que Jesus não vem reinar na terra. Isso é ensinado a partir do catolicismo. Eusébio de Cesareia, que era um católico, companheiro de Constantino, ele já ensina isso, que Jesus não volta para reinar na terra. Isso é um erro grave, irmãos. Isso é um erro grave, isso é um pecado grave. Estão roubando o direito de Jesus reinar na terra. E Jesus deixou essa promessa. Então, Daniel, ele é muito claro, ele anunciou o ano da morte de Jesus. Se você vivesse nos dias do Novo Testamento, fazer uma pergunta para você agora, olhando para mim, depois dessa explicação, se você vivesse nos dias do Novo Testamento, você saberia a hora da morte do Messias. Qual era a hora? A mesma hora que Adão e Eva encontraram-se com Jesus após estar com Deus, após eles pecarem. Gênesis 3:8, eu coloquei aí. Esse encontro foi na hora 9. Na nossa tradução, viração da tarde, ou viração do dia. Tá bom? O significado é mesmo, hora 9. Você saberia a hora que o Cordeiro de Deus deveria morrer? Na hora 9. Que era a hora que o Cordeiro Pascal deveria morrer, na hora do sacrifício da tarde. Você saberia a hora? Você saberia o dia? Sim, a Bíblia diz também que você saberia o dia da morte do Cordeiro, não é? O 14º dia do mês de Nissan. Quando eu fiz a primeira aula aqui com vocês, eu mostrei para vocês que a Páscoa, como nós celebramos hoje, ela é totalmente deturpada. Ela acontece por via de regra num dia diferente do dia que a Bíblia estabeleceu. No dia 13 de abril, por exemplo, completou 1996 anos da morte de Jesus, que ele morreu no ano 29. Então, 2025 fez 1996 anos da morte de Jesus, no dia 13 de abril. Mas a maioria das igrejas se celebrou na data da Babilônia Apocalíptica, dia 20 de abril. A única igreja que eu conheço que celebrou no dia 13 de abril é a igreja que eu pertenço, a Igreja de Todos os Santos. No dia 13 de abril, nós fizemos a celebração da Páscoa. Há 1996 anos Jesus morreu. Bom, então nós saberíamos o dia, a hora, saberíamos o mês também, que era o mês de Nissan. E Daniel nos permitia saber até o ano, porque o anjo disse para Daniel: desde a ordem para reconstruir Jerusalém, você conte 483 anos. De onde que vem essa simbologia? Eu coloquei aí no material didático, botei o texto de Levítico capítulo 23, versículo 2, que diz o seguinte, na apostila de escatologia, né? Estamos agora na apostila de escatologia. Ainda não pegou essa apostila? Pega lá, eu dou tempo para você pegar. Eu vou dar um minutinho aqui, quem não pegou. Essa escatologia o senhor trouxe hoje? Trouxe hoje. Pega lá. Dá quanto o valor dela? R$5. É um valor simbólico só para... Leve celular, porque para estar sem dinheiro, rapaz, a gente não consegue mais dinheiro trocado, tem que pagar no Pix. Bom, então vou só repetindo enquanto os irmãos vão chegando. Nós lemos Gênesis 3:8, que lá o termo hebraico Nemash Rayon deixa claro que
dia judaico ele começava, tinha dois começos, vamos assim dizer, começava às 18 horas, né, às 6 horas da tarde, e começava 6 horas da manhã no dia seguinte. Então, por exemplo, no dia de Pentecostes, que horas que a igreja nasceu? A igreja nasceu, o apóstolo Pedro disse, né? Esses homens não estão embriagados, sendo essa a terceira hora do dia. Terceira hora do dia, porque 6 horas da manhã começou o dia para Israel, 7, 8, 9 horas da manhã é a terceira hora do dia. Foi a hora que o Espírito Santo desceu, a hora que a igreja nasceu. Então, por exemplo, nós sabemos a hora que a igreja nasceu. Nós nunca marcamos dia e hora para o arrebatamento. Mas se você me perguntar se tudo são tempos determinados, a igreja deveria ser arrebatada na mesma hora que ela nasceu. Ou na hora que Jesus morreu, ou na hora que ela nasceu. A hora que o Espírito Santo desceu. Lembrando que existe uma diferença de fuso horário de 5 horas de Israel para nós. Então, por exemplo, dia 13 de abril, 10 horas da manhã, eu, minha esposa e meu filho em casa fizemos uma santa ceia. 10 horas da manhã, dobramos o nosso joelho agradecendo, porque 10 horas da manhã, há 1996 anos, Jesus morria. Se é precioso nós podermos celebrar a hora que Jesus morreu, a igreja deve fazer essa celebração. Vocês vejam, se fez 1996 anos que Jesus morreu, e também fez 1996 anos que a igreja nasceu, na verdade, que a igreja nasceu são 50 dias depois das primícias, Pentecostes, vai ser agora, dia 8 de junho. Dia 8 de junho, tá bom? 4 horas da madrugada no Brasil, 9 horas da manhã lá em Israel, fará 1996 anos do nascimento da igreja. Tá bom? Então, se nós tivéssemos uma hora especial para a igreja ser arrebatada, seria a mesma hora que ela nasceu. Pois bem, então, aí na primeira página, eu coloquei logo aí Levítico 23, versículo 2, que diz o seguinte: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as solenidades do Senhor que convocarei serão santas convocações. Essas são as minhas solenidades. Você sabe que essa questão de tradução é complicada. Isso aqui é um erro clássico de tradução. Você pode pegar um dicionário que você vai ver. Infelizmente, irmãos, as nossas traduções, a maioria, elas foram controladas por católicos e protestantes. Olha o perigo que estão dizendo. Se você for na palavra hebraica, eu escrevi ali abaixo, olha, o termo hebraico moadim, traduzido por solenidades na versão corrigida, significa tempos determinados. Esse é o significado dessa palavra. Como deveria estar traduzido Levítico 23, versículo 2? Eu vou reler o versículo com a tradução correta. Outra observação: você sabe que a palavra Senhor, tudo em maiúsculo, significa que está aquele nome de Deus lá no hebraico. O eu sou, se pronuncia Yahvé ou Javé, tá bom? Então eu vou ler inclusive com o nome de Deus, presta atenção. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: os tempos determinados de Yahvé que convocareis serão santas convocações. Estes são os meus tempos determinados. Troquei solenidades por tempos determinados. Se Deus me der graça, eu ainda vou fazer eu trabalho numa tradução bíblica. Todo versículo que eu acho uma correção evidente como essa, eu estou fazendo uma tradução. Tá bom? Então, quando você lê aqui Levítico 23, Deus vai estabelecer 7 tempos determinados, é um capítulo que deve ser estudado pelos escatologistas. É o que nós vamos estudar agora. É diferente de você dizer que essa é uma solenidade. Por favor, é muito diferente. É uma tradução inaceitável. Você sabe que os calvinistas, lembra daquele herege Marcos Greco-Lago? Cegueira espiritual é grande, né? Tem um vídeo que ele pensa que nós assembleianos somos arminianos, né? E eu estou tentando explicar para a Assembleia de Deus que ela não é arminiana. Mas tem um vídeo que ele fala assim: os arminianos têm que engolir essa, né?
a Bíblia que eles têm nas mãos foi o calvinista que fez. Eles não sabem como é negativo, porque isso aqui, irmãos, me perdoe, eu não tenho outra conclusão, isso aqui é manipulação. O significado é muito diferente. Se no hebraico significa tempos determinados, por que você traduz por solenidades? E tem outras partes da Bíblia que claramente é tradução manipulada. Tá bom? Então, eu coloquei aí quais são os 7 tempos determinados por Deus que você lê lá em Levítico 23. Está na ordem aí abaixo. O primeiro é a Páscoa. Tá bom? Estão acompanhando aí na apostila? A Páscoa. Ela era um tempo determinado, que era um tempo determinado da morte do Messias. O segundo era Pães Asmos. Eram os 7 dias seguintes, que era um dia de tristezas pela morte do Cordeiro. Tá bom? O terceiro tempo determinado, lá em Levítico 23, é as primícias. Ele determinava o dia da ressurreição de Jesus, que tinha que acontecer no domingo. Quer ver? Abra em Levítico 23. Você vai ter aí na sua Bíblia a divisão, ali a partir do versículo 9 tem as primícias, que é quando ele vai mover o molho, ou seja, a colheita, a primeira colheita que ele traz diante de Deus. E que dia seria esse? Aqui no versículo 14, deixa eu ver. E não comereis pão, nem trigo toscado, nem espiga, até aquele mesmo dia que trouxeres ofertas. Estatuto perpétuo é com vossas gerações, em todas as vossas habitações. No versículo 11. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejas aceito ao Senhor ao seguinte dia do sábado. Então, vocês sabem que os adventistas do sétimo dia, né, alguém me perguntou, né, até sobre a igreja aceita, né, messiânica, eles dizem que Jesus teria ressuscitado no sábado. Não, as primícias, ela tinha que ser no domingo. Estava anunciado, no dia seguinte ao sábado. Então era determinado o dia da ressurreição de Jesus. O dia da ressurreição de Jesus deveria ser domingo. Nós não temos dia santo como os adventistas, a seita adventista, tem. Né? Mas a igreja primitiva ela se reunia no domingo. Por quê? Porque foi o dia da ressurreição de Jesus e também o dia de Pentecostes, quando a igreja nasce. Por quê? Se a primícia acontece no domingo, você tinha que contar 50 dias. Começa a contar domingo 1, segunda 2, terça 3, vai contando. Quando chegar em 50, você cai no domingo. Então nós sabemos que o Pentecostes, por isso também, ele aconteceu em um domingo. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro, em Romanos 14, uns fazem distinção entre dias e dias, outros consideram iguais todos os dias. Então cada um esteja na sua convicção, ele está dizendo, isso é indiferente, por isso nós não temos um dia santo específico. Tá bom? Nos reunimos ao domingo, a igreja primitiva se reunia, no livro de Atos a igreja sempre se reuniu no domingo, porque foi o dia que Jesus ressuscitou, foi o dia que Jesus apareceu aos apóstolos, uma semana depois, foi o dia também que a igreja nasceu. Então, isso é claro. Tá bom? Então, isso, perfeito. E o quarto tempo determinado, ele determinava o dia do nascimento da igreja, que eram 50 dias depois das primícias. Isso isso foi tão corrompido pela Babilônia apocalíptica. Se você for em sites judeus, você vai encontrar um erro nisso aqui. A Bíblia é clara em dizer que o Pentecostes, ele é 50 dias depois das primícias. Quer ver? No versículo, ainda no capítulo 23, o versículo 15, olha. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia que trouxerdes o molho da oferta movida
7 semanas inteiras serão, ou seja, 49 dias, e o dia seguinte é o Pentecostes, o dia 50º, tá bom? Então, a Páscoa, ela pode acontecer segunda, terça, quarta, qualquer dia da semana, mas as primícias da ressurreição tinha que ser no domingo. E a regra bíblica é 50 dias depois das primícias ocorre o Pentecostes. Se você vai encontrar em site judaico dizendo 50 dias depois da Páscoa. Isso está errado. Quem foi que mudou isso? Foi a Igreja Católica, que ela botou a Páscoa fixa no domingo. Tá bom? Bom, então, esses 4 tempos determinados, eles determinavam, repetindo, o dia e hora da morte do Messias. Segundo lugar, 7 dias de tristeza pela morte do Messias. Terceiro tempo determinado era a ressurreição do Messias. O quarto tempo determinado, o dia do nascimento da igreja. Mas interessante, existem 7 tempos determinados. Vocês concordam que se vocês estivessem nos dias do Novo Testamento, você saberia o ano, o mês, o dia e a hora da morte do Cordeiro de Deus? Saberia ou não saberia? Está tudo no Antigo Testamento. Esses 3 últimos tempos determinados, muito provavelmente eles indicam o dia e a hora da volta do Messias. Dos 7 tempos que Deus determinou, ou você acredita como católico, protestante e reformado, que eles acreditam que tudo isso passou. Israel não faz mais parte do plano de Deus. Tudo isso passou. Israel foi rejeitado e essas escrituras não vão se cumprir mais. Vocês sabem que só os anabatistas pregaram que Jesus Cristo virá para reinar na terra por 1000 anos. Só os anabatistas pregaram isso. Há 200 anos atrás, quando os anabatistas começaram a ter liberdade e pregavam isso, católico, protestante e reformado ria dos anabatistas. É como assim? É por quê? Porque desde Constantino eles estavam pregando que esse é o reino de Deus. Vocês estudaram no 2º grau, na faculdade, vocês estudaram sobre o Sacro Império Romano Germânico. Esse Império Santo, o que ele era? É o reino de Deus católico. É o reino de Deus de Apocalipse capítulo 20. Isso é tão evidente que você viu me chamado para um debate lá, um homem que ele defende que nós estamos vivendo o reino de Deus, o milênio. Por via de regra, todo católico, protestante e reformado prega isso. Para você saber, quando eu digo que a aproximação com as igrejas protestantes e reformadas é apostasia, se você acredita que nós estamos no tempo do fim, você não acha estranho alguém chegar para você e dizer o seguinte: para de pregar que Jesus vai voltar e vai implantar um reino justo aqui na terra que vai durar 1000 anos. Para de pregar isso, porque isso é heresia. Você vai falar assim: pastor, se alguém pregar isso, com certeza existe apostasia entre nós, né? Não, concorda ou discorda? Por favor. Se alguém chegar aqui, para de pregar a volta de Jesus. Essa doutrina, como era chamada? Essa doutrina de que nós seremos arrebatados, Jesus depois volta para livrar Israel do anticristo 7 anos depois e reina na terra por 1000 anos. Como que isso é chamado na história? É chamado de dispensacionalismo. Tá bom? Eu vou ler para vocês aqui um livro publicado pela nossa casa publicadora que prega exatamente isso. E não é livro traduzido, assim, vamos dizer, de uma editora católica, não. Assim, vamos dizer, colocado lá na loja para vender, não. Um livro que nós publicamos, tá bom? Que diz o seguinte: pare de pregar a volta de Jesus. Finalzinho aí da primeira página, dispensacionalismo. Eu preferi falar fora do microfone, porque, presta atenção, é uma questão delicada. Nas minhas aulas particulares, eu falo isso abertamente, mas
Mas entenda, aqui na Contrabras é complicado para nós. Porque a nossa editora tem publicado heresias rotineiramente, como eu falei, que Deus foi tentado pelo mal. E essa aí e outros. Agora preste atenção nessa. Um livro no nosso seio, dizendo não pregue mais a volta de Jesus. O que você acha? Existe alguma conclusão diferente de que isso é uma apostasia? Então acompanhe a leitura. Dispensacionalismo, né? É a doutrina que afirma o retorno de Jesus Cristo para arrebatar a igreja antes da grande tribulação e o retorno da igreja com Cristo no final da grande tribulação para vencer o exército do anticristo e implantar um reino milenar na terra que durará 1000 anos. Tá bom? Todos os escritos escatológicos das igrejas anabatistas afirmavam o retorno de Israel para a terra de Canaã, que se cumpriu no ano de 1947. Afirmava também que Israel se desenvolveria como nação, reconstruiria o templo e faria uma aliança com o anticristo. Autoridades de Israel informaram que a construção do templo estava bem encaminhada, algo impensável se voltarmos 20 anos na história. Por fim, Israel nos últimos dias esteve envolvido em assinaturas de diversas alianças, principalmente com o mundo árabe. Bom, então aqui eu só estou dizendo o seguinte, você não pode pedir para ligar o ar-condicionado, eu vou tirar o país, agora está esquentando. Bom, então assim, acho que assim vai refrescar, tá bom? Então o que ocorre? Presta atenção nessa questão. Se alguém subir nesse púlpito e pregar para você, disser para você parar de pregar a volta de Jesus, porque na verdade nós já estamos vivendo o reino de Deus, de Apocalipse 20, você está atrasado. Porque o que a igreja cristã prega? Que a era da igreja está para acabar. Eu ouço isso desde criança. A era da igreja está para acabar, Jesus vai arrebatar a igreja, tá bom? Mas depois o anticristo vai se manifestar, Israel vai construir um templo. Aí você vê o Augusto Nicodemos, tem que citar o nome, né? Dá nome aos bodes, caiu bem embora. Ele fala, olha, esses pastores que ficam dizendo para você olhar para Israel, porque Israel é o relógio de Deus, esquece esses hereges. Nós, quem é que prega que Israel é o relógio de Deus? Somos nós. Eu dou aula de escatologia, né, há 38 anos, em seminários. Nós sempre pregamos isso. Faz sentido você convidar uma pessoa dessa para subir no teu culto? Mas vamos continuar a leitura. Pastor, sim. O senhor lembra? Eu até falei, eu ouvi isso aí de um pastor, ouvi de Nicodemos, que é o pastor Nicodemos, é compreensível, né? É compreensível, mas eu ouvi isso de pastor assembleano, lá na Faicade, eu ouvi. Vocês estão vendo isso? A nossa Faicade, nós tinha padre e protestante dando aula lá. O pastor não viu isso lá. Olha que tristeza, irmão, eu tenho que dizer, ainda bem que fechou, porque estava formando hereges entre nós. Tem pastores que mandaram obreiros, eu posso até citar o nome, que acho que ele me comprou, o pastor Genaro, presidente do Departamento de Educação, ele mandou um obreiro para a casa e o obreiro se tornou católico. Os irmãos perceberam o problema que nós estamos enfrentando? É questão de salvação das nossas almas. Olha o que o pastor está falando. Ele ouviu, quer dizer, no nosso meio hoje, existem pessoas que desacreditam na volta de Jesus. Você acha que tem uma apostasia pior do que essa? Uma evidência clara? Né? Ou seja, pessoas entre nós que pregam a doutrina da salvação diferente e que desacreditam na volta de Jesus. Se eu sou, por exemplo, responsável de uma igreja, um obreiro fala isso, eu cortava todas as atividades dele na igreja. Mas se você não acredita na volta de Jesus, vá para outro lugar. Aqui, não. Nós estamos tão diluídos disso, pastor, que os pastores, ministros, também não pregam mais no batismo do Espírito Santo, porque
assim. Coisa da... Bom, na página 2, eu coloco aí o texto do livro, esse livro, A Força Pentecostal em Missões. É esse livro. Se você é professor de escola dominical, você pegar o 4º trimestre de 2023, esse livro foi recomendado na revista de escola dominical. E você sabe como é o professor obreiro, se você é obreiro, você já foi professor, como eu, quando eu comecei a dar aula na escola dominical em 1985. Eu tinha um emprego simples, ganhava salário mínimo, mas pegava o meu salário e eu comprava esses livros. Os livros que indicaram, eu vou comprar, né? Então, em todo o Brasil aí, provavelmente a grande maioria dos professores compraram isso que eu vou ler para vocês agora. Preste atenção. A obra A Força Pentecostal em Missões contraria a nossa declaração de fé. Chama o dispensacionalismo de heresia. Veja, a teologia dispensacionalista que torceu o Evangelho. Está dizendo, a nossa declaração de fé, ela defende o dispensacionalismo. Veja, ela distorceu o Evangelho e impediu uma verdadeira teologia pentecostal da missão. Aí no livro todo ele fala, mostrei que foi prejudicial para a teologia pentecostal e para o relato de informações sobre o pentecostalismo. Mas seu perigo para a mensagem do Evangelho e para a missão cristã em curso não se desenvolveu. E, ironicamente, essa teologia heterodoxa, que contradiz a teologia da reforma, a teologia trinitária da missão e o Evangelho do Reino de Deus apresentado por Jesus, enfraquece o cerne do movimento pentecostal carismático e continua a influenciar os evangélicos e pentecostais 30 anos depois. Ele diz que ele escreveu isso, mas os pentecostais continuam pregando o dispensacionalismo, continuam pregando a volta de Jesus. E ele diz claramente que ele distorceu a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus e a mensagem da reforma protestante. Eu não quero nada com a mensagem da reforma protestante. Se eu quisesse, eu estaria batizando o recém-nascido, praticando crença no purgatório igual o Lutero praticava. O livro prossegue. A discussão de A Força Pentecostal em Missões sobre o tema do Reino de Deus no Novo Testamento estabelece as bases para uma teologia pentecostal bíblica que contradiz e corrige a teologia pentecostal. Por que a teologia do Reino de Deus? É aquele debate que eu fui pastor lá em São Paulo, que diz: nós já estamos vivendo o Reino de Deus. Jesus não volta para implantar reino nenhum na terra. Existe dúvida de que isso é uma apostasia? Não existe dúvida. Veja o que ele está falando. Que a teologia deles vai corrigir a nossa teologia. Bom, ele prossegue. O tema do Reino de Deus, na primeira edição, era visto como a base para uma verdadeira teologia pentecostal. E exemplos dessa disputa foram dados na discussão sobre a teologia missionária contemporânea. Mas a necessidade urgente de desenvolver uma teologia bíblica para substituir a chamada teologia dispensacionalista, entre aspas, bíblica, não foi buscada. Ou seja, nós temos que substituir essa mensagem sobre a volta de Jesus. Quando ele está falando de dispensacionalismo, é essa doutrina da volta de Jesus. Ele está falando na entrelinhas, mas ele está dizendo: olha, pare de pregar que Jesus vai voltar e que depois ele reinará na terra por 1000 anos. Porque essa é uma das pragas que protestantes e reformados trazem para a Igreja de Deus. Eu chamo de praga porque é o que uma praga faz, né? Ela mata uma vida. Uma das pragas muito comuns, vocês devem conhecer, é erva de passarinho, né? Vai que a erva de passarinho, quando dá numa árvore, ela acaba com os frutos, ela vai fazer isso mesmo na tua vida. Por isso que protestantismo e igreja reformada, eu falo, são pragas para acabar com a vida da igreja. Bom, o livro prossegue. A influência danosa de uma teologia
dispensacionalista focalizada em Israel. Por que focalizada em Israel? Porque Jesus Cristo disse, para nós olharmos para Israel, Jesus Cristo disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Então, e ele ainda fala bem claro, né? Isso, olhar para a figueira. Mas, se vocês verem Augusto de Nicodemo, todos esses homens, eles negam isso abertamente. Eles não sabem, eles estão indo para o inferno. Eu falo isso por conhecimento doutrinário, histórico, eles estão indo para o inferno. E nós temos obrigação teológica diante de Deus de avisar isso para eles. Porque a doutrina que eles pregam foi toda organizada pela Babilônia Apocalipse. Se você chegar para o Augusto de Nicodemo e disser, você acredita que a igreja católica é uma igreja cristã? Ele vai dizer que não. Tanto que o presbiteriano não recebe católico sem batismo. Eu comentei isso com vocês em História da Igreja. Comentei isso com vocês na História da Igreja, já lá nos anos 1800, quando houve um debate entre os presbiterianos, o item 113, na página 13, para você ler depois. Teve um debate, pastor, entre presbiterianos, dizendo, são válidos os batismos da Igreja Católica, e eles disseram não, porque ela pratica paganismo. E isso foi uma reunião de obreiro, todo mundo concordando, até que chegou um lá no final, falou o seguinte, ó, vocês precisam me ouvir, você não pode dizer que o batismo da Igreja Católica é inválido, que é pagão, porque senão o nosso batismo é invalidado, porque o nosso batismo saiu do batismo católico. Lutero e Calvino foram batizados na Igreja Católica. Nós não precisamos dizer isso. Para ser batizado, eles teriam que ir para a Igreja Batista. Teriam que ir para uma Igreja Batista. E eles nunca foram. Então, o batismo deles é o batismo da Babilônia Apocalipse. Isso que eu estou falando para vocês é uma questão hiper séria, muito séria. Bom, então, vou ler de novo esse trecho, né, que ele diz: a influência danosa de uma teologia dispensacionalista focada em Israel. Por termos como dispensacionalista, essa teologia nega a presença do poderoso Evangelho no reino. Hoje, a igreja é como um novo povo capacitado por Deus, que medeia o Evangelho para o mundo e a própria era do Espírito. É um sistema teológico que contradiz os princípios básicos da teologia da Reforma. Sim, contradiz, porque a teologia da Reforma, todos eles dizem que Jesus não vai reinar na terra. E eu vou continuar contradizendo para sempre. E suplanta o papel de Jesus no ponto médio da história da salvação com uma teologia centrada em Israel. Ele só diz que a nossa doutrina é errada. É só isso. O meu livro, Argumentos do Novo Testamento contra o Sionismo Cristão, expõe o uso do sionismo cristão nessa teologia heterodoxa, sua erosão da verdade do Evangelho e o caos e contradições que ela causa na comunidade evangélica pentecostal. Vocês já viram algum caos entre nós que pregar que Jesus voltará e implantar um reino, implantará um reino na terra que durará 1000 anos? Mas é o que esse livro prega. E doutrinas como essa, irmãos, tem vindo na nossa revista de escola dominical. Tem vindo na nossa revista de escola dominical. Falar para vocês, eu fiquei espantado quando a CPAD, eu fiquei surpreso, achei que não ia publicar. Eu escrevi 2 artigos para a CPAD sobre esse tema. Foi publicado em março de 2022 e novembro de 2023. Os 2 atacando a Igreja Católica e as igrejas protestantes. O tema do artigo de março de 2023 é afinal, quem é a Babilônia Apocalipse? E eu digo claramente que é a Igreja Católica. E no outro artigo, o paganismo do culto aos mortos. Eu digo que tanto a Igreja Católica quanto o Lutero, todos que praticam isso, praticam a religião de Baal. Foram publicados. Para mim nem seria, porque a posição que está havendo de uns 10 anos para cá é que nós somos protestantes. Mas esse livro aqui é um livro protestante.
É isso que ele fala da tua doutrina. O assembleiano que adota o calvinismo, ele tem que saber o seguinte: o calvinismo fala para você não pregar a volta de Jesus. O calvinismo fala para você não pregar que Jesus vai reinar na terra. Falando assim, tem horas que parece que isso não é verdade, né? Mas só que eles falam de uma maneira que as pessoas nem percebem. Bom, tem mais um parágrafo. A primeira edição da discussão da teologia missionária e da teologia bíblica colocou em relevo o fracasso e a inadequação da teologia dispensacionalista. Está dizendo que a tua teologia fracassou. Nesta segunda edição, forneço mais comentários e exemplos de contextualização do Evangelho no Hemisfério Sul, teologias indígenas, que abordam o fracasso da teologia dispensacionalista em relação à missão contínua da igreja e seu ofuscamento das boas-vindas do reino de Deus no mundo hoje. A nossa mensagem da volta de Jesus, ela ofusca as boas novas do reino de Deus. Você não acredita? Seu foco excessivo em um reino escatológico marginaliza a presença imediata de Cristo no reino de Deus já. Olha, por que ele está dizendo isso? Porque você já está vivendo Apocalipse capítulo 20. É isso que eles pregam. É essa heresia que católicos, protestantes e reformados pregam. Só que esse reino teria começado quando? Teria começado com Constantino. Há quanto tempo atrás? 1700 anos. Mas peraí, o reino não ia durar 1000 anos? Ele então já está acontecendo há 1700 anos. Se ele começou, vamos falar em número redondo, nos anos 300, ele deveria ter terminado quando? 1300. Quando a gente estuda, eu sou professor de escatologia também, quando a gente estuda a escatologia de Lutero, o que ele diz? Ele diz que eles estavam vivendo, acredite, depois de Apocalipse 20. Depois, quando tem o reino de Deus que dura 1000 anos, participem. O que acontece depois, no final dos 1000 anos? Satanás é solto e sai a enganar as nações e ocorre a batalha de Gog e Magog. Hoje é tudo tão fácil, vai na internet e procura assim, o que Lutero dizia sobre a batalha de Gog e Magog? Ele vai dizer, olha irmãos, o milênio já acabou, o reino de Deus já acabou, nós estamos vivendo a batalha de Gog e Magog, porque os turcos estavam atacando a Europa. Então você tem ideia o que é essa escatologia, que é pior do que cegueira espiritual, é irracional. Não tem como essa escatologia estar certa. E aí o que a Assembleia de Deus faz? Chama eles de referência doutrinária, traduz livros deles, como esse aqui, né? Tá bom. Constantino II, de Constantinopla, né? Dizia que eles eram reino de Deus na terra. Isso. Cristianismo, né? E falam até hoje. Inacreditável, né? Bom, aí prossegue na leitura, né? A presença imediata de Cristo no reino de Deus já, e sua prontidão em satisfazer suas necessidades. Entretanto, uma refutação completa da teologia dispensacionalista não é possível nesta segunda edição de A Força Pentecostal em Missões. Para isso, o leitor deve consultar o livro Argumentos do Novo Testamento contra o Sionismo, uma visão cristã do conflito Israel-Palestina. Bom, vou nem dizer a responsável pela publicação dessa obra, né? Porque, infelizmente, isso é uma vergonha para nós. Normalmente, quando eu comento isso aqui, sabe o que eu falo? Eu falo o seguinte, irmãos, eu fui criado numa Assembleia de Deus extremamente simples. Meu pai, inclusive, eu estive muito perto aqui, meu pai teve um sítio aqui em Manilha, e nós frequentávamos algumas igrejas ali, né? Assembleia de Deus, claro, e eu vi assim, aquelas pessoas super simples. O meu pai, ele nunca foi na escola. Meu pai aprendeu a ler para ler a Bíblia, porque quando ele aceitou Jesus na década de 50 em Petrópolis, o pastor lá exigiu dele que a gente tem que saber ler. Como é que você vai ler a Bíblia? Vai ser obreiro aqui na igreja, aí tua mulher sabe ler? Assim, a minha mãe ensinou meu pai a ler. Você via ele lendo na igreja, ele lia normalmente.
maioria dos pastores eram assim. Irmãos, por que eu cito esse exemplo? Eu nunca senti nenhuma vergonha disso, porque eu sei que na história, a igreja de Jesus, ela sempre foi perseguida e ela não tinha facilidade de estudo, tá bom? Então eu nunca tive vergonha disso. Mas isso aqui me dá vergonha. Se eu for debater com um reformado, ele falar, pastor Levi, vou te dar a sua referência. O reformado fala assim, pastor Levi, eu vou te dar a sua referência. Isso aqui é o que a sua casa publicadora publica. Então você tem que seguir isso aqui. Isso me dá vergonha. Porque significa que nós fomos para o meio acadêmico, não somos mais aquela igrejinha simples, não somos mais aquela igrejinha formada como meu pai, que era oficialmente analfabeto, meu pai nunca votou. Não somos mais aquela igrejinha assim, nós fomos para o meio acadêmico, mas quando chegamos no meio acadêmico, nós não soubemos reagir e responder a essa história que os católicos e protestantes contam. O que é que nós fizemos? Nós simplesmente assimilamos. Eu garanto para vocês, tem um seminário, que é o seminário que eu trabalho, que eu fundei, o seminário da Nossa Deus de Todos Santos, Instituto Bíblico Betlém. Hoje ele funciona online. Se você quiser estudar online comigo, toda quinta-feira, você se forma em teologia. É reconhecido pelo MEC, tá bom? Então, se você quiser, você pode estudar. Esse seminário, ele jamais ensinou que nós saímos da Igreja Católica. Inclusive tem um testemunho, porque tem um livro, Inquisição Católica, publicado pela CPAD, que conta para vocês isso que eu estou contando, que a Igreja Católica perseguia as igrejas anabatistas. Tenta comprar esse livro. O livro desapareceu. Não acredito. O livro conta isso que eu estou contando para vocês. Por que que eu sei? Eu tenho esse livro. Quando eu fundei o seminário, minha esposa dava aula de história da igreja. Então eu peguei o livro e falei para ela, olha, eu vou bater na Babilônia Apocalipse, em escatologia, e você bate em história da igreja. Você tem que citar isso aqui, a Inquisição foi criada para nos matar. E, então, o seminário que sempre ensinou isso. Tenta comprar esse livro hoje. Tenta comprar o livro do Abraão de Almeida, Babilônia, ontem e hoje, que fala o que eu estou falando para vocês. Barato, esses livros desapareceram. Será que isso é obra do acaso ou será que isso é algo programado? Um livro desse aqui, eu não consigo acreditar que isso é obra do acaso. Porque em algum momento alguém vai bater e vai dar um prejuízo financeiro. Esse é o problema que eu estou vivendo agora. Entendeu? Porque cada que toda semana eu gravo uma aula de escola dominical. Eu te mandei aula dessa semana. Eu gravo uma aula de escola dominical. Eu tenho aluno que está, ex-aluno, né? Que está nos Estados Unidos, na Europa, pessoas, né, que eu gravo aula e a gente, eles participam, às vezes ao vivo comigo, e a gente grava aquela mensagem. Irmãos, teve trimestre aí, praticamente todo trimestre tinha heresia. Olha, o próximo capítulo que nós vamos estudar é a Babilônia Apocalíptica. Terceiro trimestre de 2023, eu não posso nem falar isso no microfone. Você pega lá a nossa revista de escola dominical, vem falando sobre a Babilônia Apocalíptica. Você viu alguma citação da Igreja Católica? Viu? Você pode pegar na lição número 1, ele diz o seguinte: nós não vamos nos posicionar sobre quem é a Babilônia Apocalíptica. Peraí, tem um inimigo que quer te destruir, quer te corromper, quer matar a tua fé. E você não vai dizer quem é? É claro que tem algo muito errado aí, né? Bom, e quando os alunos me perguntam, página 3, por que ela é a Babilônia Apocalíptica? Bom, então os alunos perguntam, professor, por que ela é a Babilônia Apocalíptica? Porque, irmãos, a essência da religião que nasceu lá em Babel e que os cananeus praticavam, que Deus condenou e chamou de abominação, qual é? É a invocação ao mundo dos mortos. Se a Assembleia de Deus continuar se aproximando da Igreja Católica, um dia a Assembleia de Deus vai estar junto com aquelas baianas lá na igreja lá da Bahia. É claro que você está falando, isso não vai acontecer de jeito nenhum, pastor. Não, eu também acredito que não, porque Jesus volta antes.
Mas, assim, no sentido lógico, racional, como eu disse para vocês, eu vou botar lá no grupo para vocês. Por quê? Como? Da tabaco já foi, né? No caso, eu vou dizer para vocês, por que a Assembleia de Deus está nesse caminho, e principalmente, por que os protestantes reformados, luteranos e calvinistas estão todos indo para a Igreja Católica? E eu estou falando de autoridades teóricas, né, indo para o catolicismo. Por quê? Porque na história de Lutero, na história de Calvino, eles saíram de onde? Não existe dúvida, da Igreja Católica. É isso que eu estou falando. Ela é a nossa mãe, nós temos que voltar para ela. Para vocês terem ideia, se vocês quiserem anotar o nome, tem o nome de um historiador católico chamado Lucas Lancaster. Ele tem um vídeo, para você ter ideia, são tantos, ele tem um vídeo instruindo protestantes a como retornarem para a Igreja Católica. E no vídeo ele fala, olha, o número é tão grande que eu estou gravando esse vídeo para poder ajudar os protestantes. Não é estranho isso? Calvino, ele diz que essa igreja, ela pratica paganismo, porque esse negócio de purgatório e invocação ao mundo dos mortos é paganismo. Então, por que Calvino e os calvinistas hoje, vamos dizer, pregam que eles saíram de lá e que eles estão voltando para lá? Era para eles procurarem um caminho, porque esse caminho, claro, está errado. Então, são muitos sinais que você tem dentro da igreja, irmãos. Eu me lembro, eu sou da Assembleia de Deus de um tempo, como eu falei para vocês, em que a Assembleia de Deus ela não celebrava Natal, não tinha Natal. Eu me lembro quando que começaram a pedir, e o antigo pastor da Assembleia de Deus de Todos os Santos, ele aceitou, ele falou, tudo bem, vamos celebrar o Natal, né? E o pastor Sebastião Firmino de Ação, eu me lembro quando houve essa mudança. Na Assembleia de Deus não celebrava o Natal, porque historicamente as igrejas anabatistas sabiam por que Constantino adotou aquela data de 25 de dezembro, por causa do culto à Mitra. Então, tem um exemplo também, tem um calvinista recentemente, eu fiquei espantado. Ele foi para a Igreja Católica Copta. Das igrejas que vão se desenvolver o catolicismo, a Igreja Católica Romana é a pior. Por quê? Porque a Igreja Católica Romana está consagrada em um local que é um monte de uma divindade chamada Vaticanos. Eu coloquei isso na história da igreja para vocês. Tinha uma divindade chamada Vaticanos, e a Igreja Católica, a sede dele está lá até hoje. E essa montanha chamada Vaticanos, o que ela era? Ela foi um local que Nero, o imperador Nero, louco, usou como cemitério para sepultar os cristãos. Então a Igreja Católica foi construída em cima daquele cemitério. Vocês sabem que normalmente isso é obra da religião pagã de construir sobre ossadas, né, de homens ou de animais. A Igreja Católica está construída em cima das ossadas, inclusive está lá do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, todos que foram mortos por Nero. E se você pesquisar na internet, né, túmulo de Pedro, você vai lá, os arqueólogos cavaram lá, acharam que eles dizem que é o túmulo de Pedro. Né? Então, a Igreja Católica, e rapaz, o irmão você levantou a mão, eu lembrei que o irmão tinha pedido para falar, eu falei que ia deixar depois, esqueci. Né? Então, até me perdoe, irmão, por favor, faz aquela pergunta, me perdoe. Não, a pergunta é que nós estávamos pensando no detalhe de maçonaria, aí a minha pergunta é o seguinte, o que acontece com a salvação daquele membro que tem uma liderança que é maçônica, porém ele não sabe que ele é? Não, aí provavelmente o pastor, ele é inocente, né, com a salvação do pastor, ele tem um membro que ele não sabe, né? Mas falar para vocês diante de Deus, outra coisa, eu sei que pela história a maçonaria ela se infiltra em igrejas, e eu sei também que Satanás, ele não permite que alguém negue que ele é satanista. Então, no estatuto de uma igreja, se eu fosse escrever o estatuto de uma igreja para eu pastorear,
eu ia colocar lá, cada pessoa que fosse se batizar ou que vem se tornar membro, ele, olha que você está assinando a fé em Jesus, também que você não serve no satanismo maçônico. Você não é maçom. Mas o pastor, vamos dizer, ele não tem consciência. Agora, o que os maçons fazem? Eles fazem bem essa situação, para a igreja, exatamente para começar a criar problema espiritual para a igreja. Tá bom? E eu não... eu entendi o contrário, entendi que o pastor não sabia que a ovelha era maçom. No caso, você está dizendo que o pastor é maçom e a ovelha não sabe. Desculpa, então, tá bom, vamos mudar a explicação então. Bom, então, isso aconteceu no Rio de Janeiro, né? Não sei se vocês sabem aqui, próximo de vocês, né? Aqui na primeira igreja batista de Niterói, isso é público, né? Não é antiético de falar. Se você comprar aquele livro, Centelha em Restolho Seco, Rastro de Sangue do Rastro Maçônico, você vai ver que um homem maçom, satanista, que chegou ao Brasil fundando igrejas batistas calvinistas, ele fundou 3 igrejas. Uma em Santa Bárbara do Oeste, as mais conhecidas, não pode ter fundado outra. Em São Paulo, fundou a Igreja Batista da Lagoinha e fundou a primeira Igreja Batista de Niterói. Então você já vê que a construção dela é uma pirâmide com as colunas da maçonaria. Mas tem uns 8 anos, mais ou menos, para 10 anos no máximo. Se você pesquisar na internet, você acha. Saiu aqui na primeira Igreja Batista de Niterói, descobrindo que tinha obreiros maçons lá. Pesquisa o que aconteceu. Aí os batistas que estão lá, sem saber disso, né, não sabiam, eles falaram, não precisa entrar na justiça, mas vamos expulsar esses satanistas daqui. Vai ver o que eles responderam. Eles falaram, vocês não sabem de nada. Fomos nós que fundamos isso aqui, não tem como vocês nos tirarem daqui. Porque onde a maçonaria entra, só entra do lado dele outro maçom. Então, com certeza, aquela igreja é liderada pela maçonaria. Agora eu respondo. Se eu encontro uma ovelha dessa igreja, sai correndo daí, meu irmão. Porque é claro que a mensagem que você está recebendo não é uma mensagem cristã. É uma mensagem vinda de um espírita. Tá bom? Não é uma mensagem vinda de um espírito. Às vezes, então aí eu não tenho como responder, que ele está perguntando o seguinte: se a pessoa leiga não sabe o que está acontecendo, está ali bem intencionada, aí só Deus para julgar. Agora, a situação espiritual dessa pessoa vai ser difícil, porque ela vai estar sempre enfraquecida espiritualmente. Ela não está sendo enganada, ou seja, ela está sendo inocente. Acho que a pergunta dele não. A pergunta é essa. Mas é isso que eu estou respondendo. Ela é inocente, só que eu estou dizendo, a vida espiritual dela, ela é inocente. Só que você precisa se alimentar do culto. A mensagem do culto ela te alimenta. O cristão não pode esquecer disso. Então, você acha que a mensagem está alimentando essa pessoa? Eu vou dizer com certeza que não. Se não está alimentando, espiritualmente ela vai enfraquecendo. Então, por exemplo, se ela estiver sendo bem alimentada, vem uma armadilha do inimigo, ela está bem alimentada, ela escapa, é igual alguém que dá um tropeção, já uma pessoa que dá um tropeção, né, e ela consegue se equilibrar, quase cai, mas ela tem músculos em dia e tal, né? Agora, uma pessoa que é fraca, né, a pessoa que está tão fraca, com inflamação no organismo, ela dá uma tropeçada, ela vai no chão. Então eu uso isso para trabalhar. Ela não está sendo alimentada. Se o pastor é maçom, a alimentação espiritual dela, ela pode ter se ela faz a leitura bíblica dela e a oração dela, mas na igreja ela não está sendo alimentada. Entendeu? Então o risco dela, eu não posso responder, mas o risco dela perder a salvação é muito grande. Pergunta. Professor, pastor, no caso, o senhor está trazendo aqui algo para nós, e no seminário, como o senhor acabou de falar da própria CPAD e tudo, prega é diferente, ensina é diferente. Então, nós estamos adquirindo conhecimento novo, pelo menos eu. Algumas coisas estão sendo sobre Lutero e tal, né, protestante. E aí, nós que somos responsáveis, eu sou pastor, presidente aqui, eu trouxe 5 obreiros aqui na frente, e nós vamos ter que pregar isso para as nossas ovelhas. Mas se alguns lá começarem a frequentar
pensamento desse traz até diferente. Como é que a gente fica nessa situação? Não, por isso que eu até falei, o próprio pastor Genaro falou, né, sobre o que dá um Paracanã também, né, sobre essa questão da CPAD, de eu citar a CPAD. Eu sou obrigado a falar para vocês que eu vou contar para vocês, vou aproveitar e responder essa pergunta. Primeiro dizer que eu sou teu diácono. Se precisar que eu vá na tua igreja falar sobre isso, tá bom? Pode me convidar que eu vou. Dar uma aula de escola de e tal, eu vou com o maior prazer, tá bom? Mas o que eu estou falando para vocês, nós estamos numa situação parecida com Israel nos dias do Novo Testamento sendo enganado. O ensino que era passado para eles era totalmente errado. O apóstolo Pedro, como discípulo que ia para a sinagoga estudar, nunca foi ensinado a ele, tá bom, que o Messias viria para morrer. Nunca foi ensinado a ele. Quem era o sumo sacerdote daquela época? Eu digo que era um protestante. A pior praga da história da teologia, eu garanto para você, foi criada pelos protestantes. Chama-se liberalismo teológico. E por que eu digo que aquele sumo sacerdote, ele era protestante? Porque a Bíblia diz que ele era saduceu. Os protestantes foram eles que desenvolveram o liberalismo teológico. O liberalismo teológico, ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Tá bom? Ele tira a autoridade da Bíblia. O sumo sacerdote, ele era saduceu. Os saduceus, por exemplo, eles não acreditavam no livro do profeta Daniel como livro inspirado por Deus. Os saduceus não acreditavam no livro do profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel. Para eles, só o Pentateuco, só a lei de Moisés é que era inspirada por Deus. Entendeu? Então, quer dizer, chegou naquele momento, como é que você vai conseguir mudar isso? Quando eu dou aula, por exemplo, se vocês resolverem assistir aula comigo, quinta-feira eu estou dando aula sobre Atos dos Apóstolos. Acabei de passar pelo tópico em que Saulo de Tarso foi para a Arábia, ficou 3 anos lá. Eu expliquei para os meus irmãos por que Deus teve que separar alguém especialista no conhecimento da lei. O apóstolo Pedro, não era João, Tiago, eles iam para a sinagoga para sentar, para ouvir um sacerdote explicar errado, um fariseu explicar errado, tá bom? Às vezes um saduceu explicar errado, uma explicação limitada. Então, eles não tinham condições. Tá bom? Você vê que durante o ministério, quando eles descem no monte da transfiguração, Jesus Cristo chega para eles e diz o seguinte: olha, convém que o Filho do Homem seja entregue, seja morto, mas que ressuscita ao 3º dia. Olha o que eles falaram. O que ele está querendo dizer com esse negócio de ressurreição? Eles não concebiam a possibilidade de Jesus morrer. Quando Jesus falou isso, em outro momento, o apóstolo Pedro pegou Jesus pelo braço, tirou ele do meio das pessoas, repreendeu ele. Não fale que isso vai te acontecer. Jesus Cristo tem que virar para Jesus, sabendo que ele estava por trás daquela, para trás de mim, Satanás. Porque aquela era uma mensagem inaceitável. Então, o que nós estamos vivendo, até não citando, eu evito evitar citar a CPAD, mas o que está acontecendo conosco é o mesmo que acontecia lá. Então, isso é um choque. Isso é um choque. Agora, eu garanto para vocês, por exemplo, está aí o pastor Márcio, conhece o pastor Márcio Rogério. O pastor Márcio Rogério foi meu aluno há uns 25, 30 anos. Tá bom? Se eu encontrar com ele algum dia, se o pastor Levi fala sobre a Babilônia apocalíptica, outras coisas que eu vou falar, eu vou aproveitar, vou falar agora, está no material didático, mas eu vou falar aqui porque eu digo que as igrejas protestantes são as filhas da Babilônia apocalíptica. É uma explicação controversa, vamos dizer que alguns não aceitam, né? Mas eu vejo muito sentido nela. Bom, o que essa ideia de Deus prega? Que no Apocalipse, as 7 cartas, elas representam 7 eras. E que a última era, a era de Laodiceia, seria uma igreja extremamente difícil, que Jesus estaria do lado de fora dela. Certamente por conta das heresias, tá bom? Uma igreja rica, mas pobre, miserável, cega, tá bom? Então, vamos a essas eras. Aí todo mundo diz, Éfeso é a igreja da primeira era, a igreja apostólica. Esmirna é a igreja perseguida. O que vem depois, irmão? Tem uma igreja que diz que tinha um falso profeta lá chamado Balaão. Ele é chamado de um Balaão de perna. Eu escrevi um artigo para a CPAD, eles não publicaram esse artigo. Mas aí eu mando esse artigo para vocês.
O título do artigo é, afinal, quem é o Balaão de Pérgamo? Assim como eu botei, afinal, quem é a Babilônia Apocalíptica? Se vocês pegarem o jornal de março de 2022, eles não botaram esse título, eles botaram Sinais da Babilônia Apocalíptica. Eu botei afinal de forma ousada, porque para mim eu encerro o assunto. É a Babilônia Apocalíptica e acabou. Porque praticou invocação do mundo dos mortos, é a Babilônia Apocalíptica. Pois bem, mas aí eu escrevi outro artigo, afinal, quem é o Balaão de Pérgamo? Eu pesquiso ali, naquela época, quais foram os piores hereges daquela época. Tá bom? Constantino ele praticamente não era herege. Né? Ele só dizia, ó, quero isso. E aí vinha o herege lá e botou o livro do Purgatório, né? O livro dos Macabeus. Né? E aí eu coloco Eusébio de Cesareia, que negou que Jesus voltará para reinar por 1000 anos aqui na Terra, é um candidato. Eu expliquei para vocês, vou repetir, sobre Ario e Atanásio. Eu falei para vocês, ambos eram hereges. Provavelmente no seminário, que o pastor estudou, e na Fracade também, eles falam o seguinte, você tem que estar entre Ario e Atanásio. Ambos eram hereges. E como que eles mentem para as pessoas? Eles dizem o seguinte, que Atanásio ou Alexandre, né, que eram dois que defendiam que Jesus Cristo é Deus eterno. E Ario defendia que Jesus Cristo era um Deus menor que foi gerado. Não é isso que eles falam? Eles falam só isso, mas foi uma mentira. Ou seja, algo que estão ocultando. Por quê? Na verdade não era isso que eles discutiam. O que eles discutiam, que eles debatiam era quem morreu na cruz? O Deus eterno ou o Deus menor que foi gerado? Porque isso foi o quê? Nos anos 300, né? Quando 250, 50 anos antes, 70 anos antes, Orígenes de Alexandria, que defendia a salvação da alma do diabo, ele desenvolveu a teoria, a heresia, dizendo, tá bom, que Deus morreu na cruz. E Orígenes era de qual cidade? De Alexandria, onde está a igreja copta, que eu vou voltar para o calvinismo, de Alexandria, entendeu? Aí o que ocorre? Eles também eram de Alexandria, tanto Ario quanto Alexandre, tanto que o nome de Alexandre é Alexandre de Alexandria. Eles eram discípulos da escola teológica de Orígenes, e eles estavam debatendo quem morreu na cruz. Por isso é que o herege do Marcos Grantionato prega até hoje que Deus morreu na cruz, o Deus eterno e imortal morreu na cruz. É sério, tem um vídeo que ele, acho que eu até botei aqui na aula de história da igreja, tem um vídeo que ele fala o seguinte, né, que na união entre a humanidade e a divindade de Jesus Cristo, a parte humana herdou os atributos divinos e a parte divina herdou os atributos humanos. E assim Deus pôde morrer na cruz. Isso ele fala no vídeo que tem no YouTube. Então Ario e Alexandre, eles estavam pregando isso. Quem morreu na cruz. Não? Quem morreu na cruz. É isso que eles estavam. Então, deixa eu só concluir essa parte. Então, era isso que eles estavam pregando. Bom, então eu citei Ario e Atanásio também. Mas na minha interpretação, quem é o Balaão de Pérgamo? Lembre-se quem é Balaão. Alguém que ele, pelo menos dizia servir a Deus, pode ter servido em algum momento, porque tinha o dom de Deus, né? Pode ter servido em algum momento, ok? Mas ele, na verdade, trabalhava para a religião de Baal. Esse é o Balaão de Pérgamo. E Agostinho de Hipona, meu irmão, eu tenho 62 anos, vou fazer 62 agora, dia 27 do mês que vem. Se quiserem me dar um presente, né? Se quiser me dar um presente, me convida lá na sua igreja para eu poder estar lá um dia. Você vai estar me dando um presente, tá bom? Porque quem vê a situação que a igreja está, né? Então aí eu coloquei, por que Agostinho de Hipona é o Balaão de Pérgamo? Porque foi ele que primeiro mudou a doutrina da salvação, do livre-arbítrio para a predestinação. O que é a predestinação, irmão? É o horóscopo, tá bom? Porque o horóscopo nasceu aonde? Você pode pesquisar e vão dizer, nasceu na Babilônia. O que o horóscopo prega? Que os deuses determinam tudo que você faz, todas as ações dos homens. Agostinho de Hipona, isso é sabido, era pregado todo mundo pagão. Por que os cristãos... Ele estava lá entre os midianitas, né? Estava entre os... A cidade de onde ele era,
Ah, sim. Isso. Então aquela ali era a religião da Babilônia. Então eu escrevi o artigo, já como não foi publicado mesmo, eu vou mandar para vocês o artigo, o Balaão de Pérgamo. Agora eu vou sair do microfone para contar outra pior para vocês. Eu escrevi um outro artigo que talvez eu praticamente pequei. Porque é o seguinte, eu escrevi um artigo, aí eles falaram o seguinte, Levi, esse artigo que você escreveu, do jeito que está aqui, nós não vamos publicar e nunca mais vamos receber artigo teu. Eu falei, mas por quê? Porque você está falando mal de Armínio. Você não pode falar mal de Armínio, mas tem coisa de Armínio que nós não concordamos. Não pode mesmo. Aí o que eu tive que fazer? Ou eu não falava nada, tá bom? Ou eu tirava a parte de Armínio. Então eu tirei a parte de Armínio e enviei para eles. A princípio eles aprovaram, não sei se vão publicar ainda, porque acaba que eu vim trabalhar na convenção e as minhas falas contra a CPA têm sido depois editado, mas não tem como eu não falar para o aluno, eu tenho que gravar, mas na minha sala de aula eu gravo, eu falo, abertamente, tá bom? Mas eu escrevi um artigo, quando o apóstolo Pedro escreveu, né, que surgiriam falsos mestres que iriam introduzir doutrinas de forma encoberta. Então eu chamei o artigo de A Pedagogia dos Falsos Mestres. Tá bom? E nesse artigo eu cito Orígenes, claro, Ário, Alexandre, Atanásio, Eusébio de Cesareia, Agostinho de Hipona, Lutero, Calvino e Armínio. Eu tive que tirar o Armínio. Mas eu estava entre o que é horrível, pregar a verdade pela metade, eu vou pregar. De Armínio, para vocês terem ideia, como, isso parece essa coisa, irmão, se chega um ponto e fala assim, você não pode falar contra esse, tem alguma coisa estranha. Aonde que Armínio está errado? Você pode ver, irmão, Armínio, ele não acredita no livre-arbítrio como nós acreditamos, e todos eles saíram da Babilônia Apocalíptica. Você comprou aquela obra de Armínio? Você criador traduziu? Eu comprei. Você vai lá para a defesa do batismo recém-vencido. Nós publicamos uma obra, a obra de Armínio, tem uma coleção de Armínio, ela entendeu ou não? Depende, se você comprar a obra de Armínio, vamos esquecer o título da obra, são 3 volumes, né? Você vai encontrar lá a defesa do batismo recém-vencido. Todos eles seguiram o batismo da Babilônia, eles não são cristãos. E aonde que está o erro de Armínio? Vou te falar qual basicamente Calvino é igual a Agostinho de Hipona. Ele diz o seguinte, a criatura em qualquer momento, porque o indivíduo pecou e se tornou demônio por ordem de Deus, Adão e Eva pecaram por ordem de Deus, hoje os homens pecam ou acertam por ordem de Deus. Isso é o que Calvino diz, junto com Agostinho de Hipona. O homem não tem livre-arbítrio nunca, tá bom? Aí Armínio mudou um pouquinho isso, deixa eu só falar o que é Armínio, só para não esquecer. Armínio mudou um pouquinho isso. Armínio ele diz o seguinte, o homem, ele não tem livre-arbítrio. Por exemplo, Caim e Abel, eles não têm livre-arbítrio. Se você aceita Jesus, então você é definido livre-arbítrio. Se você se desvia do Evangelho, você usou seu livre-arbítrio para se desviar. Para voltar para o Evangelho, Deus tem que te predestinar. Tá bom? Calvino não. Se você aceitou Jesus, foi Deus que te predestinou. Se você se desviou, foi Deus que te predestinou. Se você não vem com essa pessoa que vai e volta, graças a Deus, tudo seria predestinado por Deus. Armínio, ele diz que você só tem livre-arbítrio quando você está com Jesus, e aí você tem livre-arbítrio para se desviar, você perde seu livre-arbítrio de novo. Aí você tem uma pergunta simples: por que Caim apresentou uma oferta rejeitável? Porque ele decidiu matar Abel. Se ele não tinha Jesus, porque ele foi predestinado. Então, mais uma vez, está dizendo que Deus pecou. Então, nós não somos arminianos. Aí eu escrevi isso. Ele falou assim, Davi, esse artigo não entra aqui. Você reescreve. Aí eu peguei, eu posso mandar para vocês o artigo. Eu mantive o artigo com Armínio e o artigo sem Armínio. Porque Armínio, ele pregava a religião da Babilônia. Quando você prega que Deus ordena o mal, o pecado a algum homem, você está pregando a religião da Babilônia, é a religião do horóscopo. Entendeu? Fala. Professor, então no caso, nós aqui concordando com o senhor, aprendendo com o senhor, nós vamos só ficar isso na questão só de conhecimento,
ou vamos aplicar isso nas igrejas? Porque estaria indo contra o pensamento da nossa nação. Eu me sinto na obrigação de aplicar isso na igreja. Eu digo que nós não somos arminianos. Se for no meu canal, eu mando um vídeo para vocês, porque a Assembleia de Deus não é arminiana. Eu gravo aula de escola dominical toda semana, eu falo contra essas coisas, porque nós temos a obrigação. Como seria contraditório? É contraditório, mas nós temos que contraditar. Mas nós estamos formando aqui pessoas para a nossa convenção. Não, mas isso não é uma convenção que não são convenção. Infelizmente, tem alguns pastores que estão na nossa convenção. E pessoas que estão querendo. Por quê? A nossa declaração de fé, ela comporta com tudo que eu estou falando aqui para vocês. Entendeu? Porque ela diz que igreja que não batiza recém-nascido não é igreja cristã. Ela está lá escrito, não aceitamos. Então tem setores dentro da CPAD que discordam da gente, então. Tem. Com certeza. O irmão aqui citou o nome de quem foi que. Foi você citou o nome? O Jeremias do Couto, ele já escreveu a revista de escola dominical. Ele discorda da gente. Ele escreve um tópico E eu falei para ele aqui, eu vou repetir, até você estava perto, né? Eu falei assim, a minha desconfiança é que homens como Jeremias do Couto não é uma coisa isolada. São pessoas programadas, colocadas, tá bom? Para poder trazer essa mensagem. Essa é a minha desconfiança. Mas esse ensinamento nosso hoje, ele está na confissão de fé. Ele está na confissão de fé. Tudo que eu estou dizendo para vocês, por exemplo, sobre batismo de recém-nascido, que nós rejeitamos, não aceitamos como cristianismo. Está na nossa declaração de fé. Ainda está escrito lá assim, ó, não aceitamos. Mas eu disse para vocês, já teve a Assembleia de Deus que eu digo que está aceitando. Ela ainda não está batizando, mas já sai de pessoas que está contradizendo a nossa declaração de fé. Então, o peso da convenção é poder sustentar, porque a gente tem essa preocupação. Está estudando para seguir o caminho correto. Excelente pergunta dele, irmão. Hein, pastor? A pergunta dele, até não sei se ele aqui é o pastor também. Eu sou pastor, né? Então, a pergunta dele aqui ainda. Ele é o nosso pastor. Ah, é? Ele é o nosso pastor. Pastor, diante do Santo Espírito de Deus, primeiro eu parabenizo o pastor. O pastor está enviando, o pastor está aqui para acompanhar. O pastor Elias é testemunho. Eu falei para ele assim, eu pedi ele para ele estar aqui. Que até pela tarefa dele, pessoa preside igreja, né, ele me falou assim, pastor Elias, eu vou ter que sair para o pastor hoje, pelo menos o começo dessa aula. Mas é tão impactante que o pastor não conseguiu nem sair ainda, né? E eu ainda não falei 20%. Ainda não falei 20%. Então, em primeiro lugar, diante do Santo Espírito de Deus, eu parabenizo o pastor. Agora, olha só a pergunta importante dele. Eu não sei se o pastor Elias estava, mas eu quero dizer para vocês que tudo isso que está acontecendo é um movimento que veio direto do céu. Por exemplo, o pastor Elias, acho que nunca ouviu falar na minha pessoa, né? Só que eu sou convencionado, eu sou pastor, irmãos, da convenção desde o ano 2000. Antes eu era pastor Assembleia de Deus em Todos os Santos, teve essa afastada da CGADB, por questão de briga de campo, não foi de pecado, nada, questão de briga de campo, fiz problema da Assembleia de Deus. Então, eu fui separado em 1989, mas só vim para a greve em 2000. Então, praticamente ninguém me conhecia, porque sábado eu vou sair daqui correndo para dar aula. Ainda hoje, todo sábado de mais cedo eu estou dando aula. Tem período que eu dou aula de 8 da manhã, eu dou aula quase todo dia. Então, praticamente ninguém me conhecia, eu nunca vinha na convenção. Aí o que Deus fez? Teve uma reunião, não sei se o pastor Edgar estava nessa reunião, que o pastor Edgar e o pastor Genaro são cristãos, homens que envelheceram no ministério, mas continuaram cristãos, e você sabe que isso não é tão simples. Tem pessoas que envelhecem no ministério, perdem a fé. E exatamente a questão que eles estavam falando é essa. Esse negócio de dizer agora que nós saímos da igreja, católica é a igreja católica é nossa mãe, alguém tem que explicar isso. Se o pastor Elias estava naquela reunião, ele não me conhecia, irmão. Tinha assim umas 15 pessoas na reunião. Pelo menos 10 eram meus recém-saludos. Quando um falou assim, eu tive um professor que explicava isso. Ah, o professor Levi, o outro, eu também conhecia. O pastor Edgar nunca tinha ouvido falar em mim. O pastor Genaro nunca tinha ouvido falar em mim. Por que eles, isso foi ano passado? Isso foi ano passado. Vou contar para vocês aqui um testemunho. Quando o pastor Edgar me ligou, eu fui para a convenção
chorando de alegria. E coloquei um louvor no carro. E o louvor que tocava era aquele que dizia assim, né? Deus é fiel para cumprir toda palavra de comigo. Então, irmãos, e porque eu via isso acontecer na cidade de Deus, né? E quando o senhor falou sempre mais contradiz, né? Mas é necessário contradizer nesse momento, porque nós estamos pregando. Vocês viram isso aqui que eu li? Você pregar uma doutrina dessa, você está contradizendo a sua declaração de fé. Isso é um problema para nós. Nós escrevemos que nós acreditamos numa coisa, mas nós pregamos outra. Não está parecido com Israel nos dias do Novo Testamento, eles tinham uma lei deles escrita, mas pregavam outra coisa. Então, tem pessoas no nosso meio, o irmão que ele citou, o pastor Jeremias do Couto, ele saiu da CGADB, né, porque ele foi para a Assembleia de Deus de Madureira. Mas tem pessoas realmente entre nós pregando outras doutrinas. E doutrinas essenciais. Você dizer que é heresia pregar a volta de Jesus, por favor, é algo assim de tirar o fôlego. Porque eu que trabalho aqui na sala de aula, eu vou sair daqui e vou para a sala de aula. Os alunos, professor, estão dizendo que esse teu ensino está todo ultrapassado, todo errado, professor. Então, continuando, né, na resposta à pergunta do nosso irmão, qual o peso? Bom, eu sei o seguinte, a Confraterna, você sabe que ela foi uma reação àquele movimento do G12 que tomou a Assembleia de Deus de São Cristóvão, tá bom? E a Assembleia de Deus do Rio de Janeiro foi uma igreja que surgiu em reação a isso, que teve que contradizer, né? Teve que contraditar. E é necessário, isso é obrigação nossa. Nós temos que fazer isso. Por quê? Dizer uma coisa para vocês. Deus ama muito o homem. E procurando assim na explicação na Bíblia, por que Deus ama o homem? O homem ele possui algo que os anjos não possuem. O que é? A capacidade de se arrepender. Os anjos não possuem isso. Normalmente eu digo, quando Satanás foi diante de Deus acusar Jó de servir a Deus por interesse, tira o que ele tem e verás que ele vai fazer de ti na tua face. Não acredita que ele é arrependido, ele te serve porque te cerca ele de bens. Eu digo que naquele momento Satanás não estava mentindo, não. Ele realmente não acredita em arrependimento, porque você pode procurar na Bíblia, existe alguma descrição de arrependimento e regeneração para os anjos? Não. Os anjos eles não têm capacidade de se arrepender. Não existe arrependimento descrito na Bíblia para os anjos. Os anjos que pecaram assim ficaram. Mas sobre os anjos, sobre os homens, a Bíblia descreve de forma muito clara o arrependimento. Nós estamos aqui por causa dele. Então Deus fez o seguinte também. Veja, eu falei para vocês que Deus escolheu Saulo de Tarso, um homem que era especialista na letra, para poder explicar questões doutrinárias que o apóstolo Pedro não ia querer explicar. Eu digo para vocês uma coisa gloriosa que eu aprendi na minha caminhada de interpretação da Bíblia. Deus ama tanto o homem, que ele vai mostrar na história que o homem, claro, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, com as Escrituras e tudo mais, o homem, ele vai vencer essa heresia sozinho. Sozinho, estou falando, ele mesmo interpretando. Porque Deus poderia aparecer aqui do meu lado, Jesus aparecer, e falar assim, meu filho, meu servo, você vai ensinar assim, assim, assim. Mas não é isso que ele fez. O que ele está deixando na nossa responsabilidade na história? Nós temos que ler, estudar e interpretar. E nós vamos interpretar corretamente, porque Jesus Cristo disse que essas heresias, esses falsos profetas, se possível for, enganariam até os escolhidos. Entendeu? Então, essa é uma questão especial. Esse é um momento especial que nós estamos vivendo. Vamos retornar àqueles tempos determinados por Deus? Não? Vamos voltar àqueles tempos determinados por Deus, porque restam 3 tempos determinados, pastor Luiz. Falando dessa questão lá a questão da maçonaria. É interessante. Eu toquei durante muito tempo na banda, banda militar, né? Militar e tal, e pode ter certeza, o militar no Brasil
empresarial, bancos, é muito difícil, tá bom? Eu fui abrir uma empresa de informática uma vez, eu era analista de sistema com um colega, e quando nós fomos abrir no banco, eu comecei a ver ele numa conversa assim, nunca tínhamos visto o gerente, você nunca tinha visto, é que ele é maçom como eu, ele falou. Aí eu me separei dele, entendeu? Não quis mais sociedade com ele. Mas onde você vai, a maçonaria domina. Por quê? A finalidade da maçonaria, quem está por trás disso tudo é a maçonaria. Quando o Papa Francisco foi eleito, você pode procurar isso. Eu botei até o livro de Apocalipse. Quando o Papa Francisco foi eleito, ele não foi eleito, o nome dele não saiu primeiro lá no Vaticano, não. Isso está até em site católico, o site Rainha Maria, ele diz, primeiro o Papa Francisco foi anunciado na maçonaria, no site da maçonaria. E depois, o site Rainha Maria, que é um site católico, ele fala o seguinte, como assim os satanistas sabiam antes dos católicos quem seria o seu Papa? E aí você tem um Papa que o menino de 12 anos chegou para ele e perguntou se o ateu é salvo. Meu pai era ateu, ele vai salvo? Ele falou, sim, vai salvo. E quando ele esteve no Brasil, o repórter que perguntou a ele sobre os homossexuais, ele falou que Deus recebe os homossexuais. E para espanto nosso, não é da Confradeste, mas quando o Papa Francisco esteve no Rio de Janeiro, ele entrou numa Assembleia de Deus que é ligada à nossa Convenção Geral. Você pode procurar lá no Manguinhos. Ele entrou numa igreja da Assembleia de Deus que não é daquela Assembleia de Deus que foi lá no Vaticano fazer aliança com o Papa. Ele entrou numa Assembleia de Deus. E mais, seria como se ele entrasse aqui, aí o que ele fizeram? Entregaram, deram voz a ele. Ou seja, o direito dele falar na igreja. E mais, pediram bênção a ele. Irmãos, esse homem é o líder da religião de Baal no mundo. Então, entregaram, e ele rezou o Pai Nosso lá com os irmãos, tá bom? Bom, mas para concluir a resposta aqui ao nosso irmão, o nosso irmão perguntou o seguinte, qual o peso da convenção? Meu irmão, a questão é a seguinte, as convenções, e a pastor Elias que entende mais desse assunto do que eu, a convenção ela não tem peso sobre as igrejas locais, né? Mas ela tem peso em votação da declaração de fé, que as convenções cobrem que a Assembleia de Deus cumpra a sua declaração de fé. Tá bom? E declaração de fé, para cumprir a declaração de fé, que ela rejeite aliança com toda e qualquer igreja que em algum momento vá contra a nossa declaração de fé, por exemplo, as igrejas do batismo de recém-nascido. Esse é o peso da convenção. Eu, como eu disse para vocês, eu acredito que nunca a Assembleia de Deus vai fazer aliança com a igreja católica, mas se fizesse, se mudasse a doutrina da salvação, se mudasse a declaração de fé, e aí teve alguém que perguntou para mim, foi a pergunta dele, eu tinha que sair da Assembleia de Deus, porque ser cristão não é fácil. Isso é para o pastor novo, isso é para o obreiro novo, para o cristão novo, ou para os pastores também, porque os pastores também têm as tentações dele, né? Eu citei o exemplo daquele pastor lá que a maçonaria ofereceu, e ele disse, acha que a maçonaria também não tenta corromper o pastor? Acha que a maçonaria não tenta corromper o pastor? Porque esse é um trabalho da maçonaria. Alguém citou a Igreja Universal. Por que ela tem uma pirâmide e as colunas da maçonaria? Aquilo ali é um movimento da maçonaria. Você ganhar almas é muito difícil, irmão. O que aquelas igrejas falam? Aquilo ali é um movimento da maçonaria. Você veja, hoje a Adventista do Sétimo Dia não vai pregar no culto da Assembleia de Deus? Vai. Vai ver qual é a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles surgiram no meio da Igreja Batista Calvinista, era um assumido maçom. Eu não concluí a parte de Daniel Berg e a maçonaria de Nandini, me lembra, tá bom? Então, a fundação da seita Adventista do Sétimo Dia foi um satanista maçom, Guilherme Miller. Isso é declarado, então que eles falam, não, mas ele abandonou o satanismo. Abandonou quando? Você vai no livro de história, 1831. Ele disse, abandonar o satanismo. E por que ele abandonou? Mas quando que ele começou a ter revelações e a pregar a volta de Jesus? Foi em 1815. Então, por 16 anos, ele fundou, tá bom? E pregou aquela mensagem servindo ao demônio, já que ele reconhece como, tá bom?
E no caso de que eu falei mata dois hereges com uma paulada só, eu só falei de uma parte, né? Mas aí eles falam assim, não, mas Daniel e Nabuco foram favorecidos porque quando eles vieram aqui para Belém do Pará, a igreja maçônica, porque o pastor batista calvinista que estava lá era maçom, isso é declarado na história, declarado, né? Ele recebeu Daniel e Nabuco. A história não é bem assim, não. Primeiro, Daniel e Nabuco chegaram com pouco dinheiro e ficaram numa hospedagem, pagando, acho que era 5 alguma coisa por dia, né, para a moeda. Aí o pastor, esse maçom, tá bom? Ele convidou eles para morar no porão, na casa deles, e isso, para mim, existe a suspeita da maçonaria, que a maçonaria quer manter os cristãos sob controle. Aí, quer dizer, ofereceu eles pagarem alguma coisa, né? Eu não sei se era R$2.000 e tal, para ficar no porão da igreja. Eles ficaram no porão da igreja. Mas aí, se você for conversar com o Batista, ele ainda fala isso contigo, mas foi algo então ruim de falso deles. Por quê? Porque eles esperaram o pastor sair para eles se iniciarem no movimento pentecostal. Como é que nós respondemos isso? Eu falo o seguinte, olha, primeiro, você tem que reconhecer que biblicamente, né, sendo verdadeiro, não era o Daniel e Nabuco que escolhia a hora de iniciar o movimento pentecostal. Isso é um trabalho do Espírito Santo. E por outro lado, faz sentido o Espírito Santo esperar o maçom satanista sair para ele começar o movimento espiritual aqui em terra. Então, por isso que eu falei que você mata dois hereges com uma paulada só. Então, o que ocorre? Como reagir a isso, né? Qual o peso da convenção? Eu dou graças a Deus pela Confraderge, e vocês sabem que a Confraderge é uma convenção diferente. Vai ver outras Assembleias de Deus por aí conversando. Você sabe que as igrejas ligadas à Confraderge normalmente são igrejas mais conservadoras, que primam mais pelo que a Assembleia de Deus sempre pregou. Você pode ver que é assim. Converse com o pastor Edgar, converse com o pastor Genaro, você vai ver que você está conversando com um pastor cristão. Né? E existem homens, irmãos, que hoje em dia são só políticos. E muitos desses, infelizmente, são maçons e servidos para tentar nos fazer desviar do Evangelho. Por isso, a pergunta que o pastor fez, a sua pergunta também, é uma pergunta que vai ficar na nossa mente. Né? Mas, como reagir? Nós temos que contraditar. Nós temos que dizer. Eu falo nas minhas aulas, né, se vocês pegarem as minhas aulas, sempre que sai esse assunto na revista de escola dominical, eu falo, sempre que tem pastores na Assembleia de Deus defendendo, eu falo contra. Tem pastores na Assembleia de Deus que chamam os calvinistas de irmãos. Você não pode chamar eles de irmãos. Eles não te chamam de irmão. Aquele barco de Ranconato, como aquilo ali é um movimento da maçonaria, parece que pressionaram ele para chamar os arminianos de irmãos. Aí você pode encontrar ele, tem vídeo, ele dizendo que os calvinistas estão criticando ele por ele chamar os arminianos de irmão. Por que provavelmente eles chamam os arminianos de irmão? É pressão da maçonaria, porque tem que haver uma união das religiões. Tá bom? Dos livros que eu coloquei ali, tem um livreto, A União das Religiões. São R$10 o livreto, se você puder, compra. Esse processo de união das religiões, vocês sabem qual é o prazo, o plano que a Igreja Católica fez para unir as religiões? Acho que eu falei na última aula, quem lembra? Ninguém lembra? Vocês vão perder o ponto, dia do arrebatamento da igreja, do tribunal de Cristo. Eu vou falar, Jesus, quero outra secretaria. Irmãos, o prazo da Igreja Católica, a Igreja Católica em 1965, isso é documento, eles traçaram uma meta, em 60 anos unir todas as religiões. De 1965, quanto a 60 anos, quanto você vai ter? 2025. Eu gravei um vídeo sobre a morte do Papa Francisco e eu citei ali, tem padre dizendo que, irmãos, padre que discorda do Papa Francisco ter dito que Deus vai para o céu e muitas outras atitudes. Ele participou de culto dedicado ao demônio asteca, religião pagã dos celtas, participa de tudo. Reconheceu os bispos ateus da China
são tudo agora oficialmente bispos católicos, né? Tudo isso aí é um projeto. O Papa Francisco, quando ele foi eleito, ele com certeza era maçom, ele era jesuíta, é o primeiro jesuíta. Os jesuítas sempre foram simpáticos à maçonaria e ao gnosticismo, tá bom? Doutrinas completamente contrárias ao cristianismo. Mas ele era maçom e gnóstico. Então, o plano deles é para esse ano. Então, por isso é que eu, por exemplo, não olho, você vai perder aluno, vão te cortar. Eu me sentiria uma vergonha diante de Deus se eu falasse, não vou pregar porque eu posso perder aluno. A pessoa, você vendo que a igreja está sendo enganada e você não pregar contra, diante de Deus você seria uma vergonha. Diante de Deus você seria uma vergonha. Então, eu não posso parar de falar, eu não posso falar algo diferente. Eu não posso chamar o calvinista de irmão, porque eles dizem que nós não somos irmãos. E as doutrinas da salvação que nós pregamos são diferentes. Mas a coisa mais comum hoje é chamar adventista do sétimo dia de irmão, chamar católico de irmão, chamar calvinista de irmão, chamar luterano de irmão. E eles não são. Agora você veja que incoerência. Não são só os calvinistas, não. O que o adventista do sétimo dia fala sobre você? Se você for ver, não tem um adventista, ele me chama de irmão. Ô irmão, não. Mas na verdade, ele diz que você tem a marca da besta, porque você não guarda o sábado, você guarda o domingo. Então, primeiro que eu não guardo o domingo como ele guarda. E eu me reúno nesse dia porque na igreja primitiva ela se reunia no domingo, Jesus ressuscitou no domingo, e no Pentecoste a igreja nasceu no domingo, por isso que eu me reúno no domingo. Tá bom? Mas ele diz que você tem a marca da besta, mas te chama de irmão. Porque qual é a finalidade? Porque todos eles fazem parte de um plano só. Adventista do sétimo dia é o movimento da maçonaria. Se vira, eu vou colocar no YouTube. E ouça quem quiser ouvir. Mas Adventista do sétimo dia, né, Testemunha de Jeová, Igreja Universal do Reino de Deus, você já vê a característica da maçonaria ali até na fórmula do prédio. E normalmente a expressão que eu uso nessas situações é: o indivíduo parece que ele tem que se esforçar para se enganar. O indivíduo que, eu falo o seguinte, a pessoa que ouve isso que eu falo, essa explicação que eu faço, se ele quer continuar sendo protestante, dizer que saiu da igreja católica, ele está se esforçando para ser enganado. E eu tenho que dizer, não tem nada a ver com a vida dele, porque esse caminho é muito ruim. Esse caminho é impraticável. Para o cristão é impraticável. Eu não vou participar dele nunca. Eu sei que não vai acontecer, mas se eu tivesse que ficar sozinho no mundo, eu ficaria sozinho com a fé que eu aprendi. Mas eu nunca seguiria nesse caminho do protestantismo, das igrejas reformadas, mas de jeito nenhum. Bom, então eu tenho que completar uma parte também. Eu completei a parte da Nelbeck de Marville. Eu tenho que completar também a parte sobre as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. Eu falei sobre o Balaão de Pérgamo. Quem é o Balaão de Pérgamo? Agostinho de Hipona, aquele que mudou a doutrina da salvação e escreveu a obra O Culto Devido aos Mortos. Mas Agostinho de Hipona, ele morre no ano 430. O que acontece no ano 431? Bom, então com Agostinho terminou a era do Balaão de Pérgamo. Isso, os irmãos estão procurando aí na apostila onde está essa parte. Está ali na página 4, tá bom? Está na página 4. Então, Agostinho de Hipona, ele morre no ano 430 e termina a era de Pérgamo. No ano 431, olha só, no ano 431 começa a era então de Tiatira. E o que diz lá na igreja de Tiatira no Apocalipse? Que Tiatira era das trevas, tá bom? Tiatira diz que tinha uma falsa profetisa lá, tá bom? Chamada de Jezabel. Ou seja, é essa religião,
Tá? Quem iria profetizar sobre a religião da Babilônia? São as igrejas protestantes. Você veja, no ano 431, a Igreja Católica se reuniu no Concílio de Éfeso, tá bom? E ali eles pegaram todos os títulos de Maria e todos os títulos de Semíramis, que era adorada no Império Romano como Diana dos Efésios. Pegou aquele título e colocou em Maria. Quais os três principais? Mãe de Deus, Rainha dos Céus e Nossa Senhora. Você vai acreditar que essa foi a igreja de onde nós saímos, mas é isso que eles estão pregando para a Assembleia de Deus. A confradérgia não quer isso. A confradérgia não quer isso. Como é uma mensagem até que contradiz, como disse o pastor, ano passado que eu ouvi trabalhar na confradérgia, na parte de educação, eu amo tanto esse trabalho, como eu disse, eu vou sair daqui correndo para dar aula em outro lugar. Todo sábado eu dou aula presencial de 1 às 6 da tarde. Essa é a minha vida desde 1987. Tá bom? Eu estou lá naquele seminário. Então, eu até perguntei ao pastor Genaro, pastor, é isso mesmo que nós estamos querendo exatamente essa explicação. Porque quem é cristão não quer, claro, dizer que você saiu de uma igreja que pratica paganismo, a não ser que você seja um político infiltrado na Assembleia de Deus, né? Mas se você é um cristão de verdade, você tem distância dessas coisas. Você sabe que essa é uma religião que ela escraviza o homem. Ela escraviza o homem. Né? E por que esse Papa, né, ele deu essa ênfase a receber os homossexuais? Porque Mitra, tá bom, era uma divindade que era uma Maitreya, que era uma divindade homossexual. E por que era muito comum entre os soldados romanos? Porque os soldados romanos é só você verificar. O homossexualismo era muito comum entre eles. Pode pesquisar o imperador Adriano, documento dele. Quando o namorado dele morreu, o imperador Adriano exigiu que o Senado romano colocasse aquele homossexual como Deus. Porque isso era aberto entre eles. Eles ficavam na guerra, né? Ficavam às vezes 3 anos, 4 anos, 5 anos em guerra, mesmo longe de casa. E acaba que o homossexualismo era muito comum entre eles. Por isso que a divindade Mitra, né? E se você chegar na internet e procurar Maitreya, vai na Wikipédia, você já vai encontrar lá em média do Maitreya, e você vai ver que é a imagem de um homossexual. E não é escondido na interpretação nossa, não. Eles falam abertamente. Maitreya será o Messias homossexual que o mundo espera. É o que eles falam abertamente até hoje. É o que o cristianismo prega. Tá bom? Bom, continuando nessas 7 cartas, aí eu digo aí que Sardes é a igreja da Reforma Protestante, Filadélfia das Missões e Laodiceia é a igreja dos últimos dias. Bom, como algumas pessoas discordam dessa interpretação, que as 7 cartas são mensagens, são 7 eras da igreja, aí eu coloquei aqui um comentário de quem discorda, tá bom? Para nós analisarmos. Olha, os que discordam. Para não dizer nada sobre a quase humorística, ele está dizendo que essa minha interpretação de que as 7 cartas do Apocalipse simbolizam 7 eras, então ele diz essa quase humorística de fazer rir, né? Se não deplorável exegese que, por exemplo, torna a igreja morta de Sardes uma referência à era gloriosa da Reforma. Então ele diz o seguinte: por que essa interpretação das 7 cartas não pode ser verdadeira? Porque a igreja de Sardes seria a igreja morta, a igreja que tem nome de que vive, mas está morta. Mas o que a Assembleia de Deus sempre pregou? Que as igrejas da Reforma são igrejas que têm nome de que vive, mas está morta. Porque Lutero, você pega nas 95 teses, ele continuou praticando a religião de Baal. Então você olha, se ele reformou a igreja, não reformou nada. Ele reformou a Babilônia apocalíptica, tanto que eles já voltaram para a Babilônia apocalíptica. Em 2017, os luteranos, os anglicanos, os metodistas e os presbiterianos assinaram um acordo de retorno à igreja católica. Então eles não reformaram nada. Então o título que o Apocalipse dá à igreja que tem nome de que vive e está morta se aplica perfeitamente à Reforma Protestante, a Lutero, Calvino, porque eles mantiveram heresias essenciais
como o batismo de recém-nascido, que esse é fácil de ver que estão errados. A doutrina da predestinação vai ficar sendo debatida por eles aí, até no inferno eles vão continuar debatendo isso. Eu falo isso não é por ironia, não, é porque eles estão indo para o inferno. A doutrina da salvação não está com eles. Eles não pregam a verdadeira doutrina da salvação. A Assembleia de Deus prega, Igreja Batista Independente prega, Igreja do Nazareno prega, Igreja do Evangelho Quadrangular prega, Igreja de Deus, Igreja de Jesus Cristo, Igreja dos Estados Unidos prega. Mas igrejas protestantes, elas são igrejas que têm nome de que vivem, mas são mortas. E vamos agora, para concluir, aqueles 7 tempos determinados, restam 3, né? Está lá na primeira página: trombeta, Yom Kippur e tabernáculo. São esses 3 tempos determinados. Eu vou até recomendar depois a vocês, tá? Tem um livro aqui, esse livro, 2000 anos da morte de Jesus. Eu explico. Agora, Jesus morreu no ano 29, no ano 2029, em 4 anos, vai completar 2000 anos da morte de Jesus. Eu comento exatamente sobre esses 7 tempos determinados. Eu digo, olha, o 5º tempo determinado, olhem para mim agora, que aí está só uma síntese também, né? Que vai ter condição de você ver. O 5º tempo determinado, 4 já se cumpriram. Quais foram? Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes. O 5º, qual é? A trombeta. A trombeta, ela só tem a finalidade de anunciar. A trombeta, ela anuncia que faltam 10 dias para o dia do perdão. Faltam 10 dias para vocês serem perdoados. Existe a possibilidade dessa trombeta, ela ser um indicativo do arrebatamento da igreja. Porque quando o apóstolo Paulo disse, porque a trombeta soará, qual trombeta o apóstolo Paulo estava falando? Se é as 7 trombetas do Apocalipse, elas acontecem na grande tribulação, pelo menos 6 delas. Então, a última trombeta seria lá na grande tribulação, nós ficaríamos na grande tribulação. Então, que trombeta é essa? Muito provavelmente é essa trombeta de Levítico 23. Essa é uma possibilidade do dia do arrebatamento da igreja. Normalmente acontece em setembro. Eu posso passar no dia para vocês, o dia que vai, anualmente tem que tocar a trombeta, que é no dia 1º do 7º mês do calendário judaico. Tá bom? Bom, então, o 5º tempo determinado é a trombeta. E o 6º tempo determinado é o dia do perdão. Irmãos, muito provavelmente esse dia do perdão não são tempos determinados, ele determina o dia e hora do encontro de Jesus com Israel. Quando Jesus vem para salvar Israel no fim da grande tribulação. Que horas? Na hora nova. Na mesma hora que Deus encontrou com Adão e Eva para onde eles pecaram. Na mesma hora que Deus revelou Daniel das 70 semanas. Foi na hora do sacrifício da tarde. Está lá em Daniel 9:21. Na mesma hora que Jesus morreu. Na mesma hora que Deus falou com Cornélio, tá bom? Anunciando a salvação aos gentios. Então, o Yom Kippur, ele é muito provavelmente o dia da conversão de Israel, o dia da vida de Jesus no fim da grande tribulação para salvar Israel. E o último tabernáculo, esse é o milênio, que é o tempo em que Deus habita com o seu povo. Tá bom? É o tempo que Deus habita com o seu povo. Bom, um outro livro que eu quero mostrar para vocês também, bem interessante, esse livro A Besta, os Estados Unidos, o Anticristo. Eu digo por que muito provavelmente o Anticristo vem dos Estados Unidos. Né? Alguns falam assim, mas professor, sendo os Estados Unidos, perdão, mas eu tenho problema de coluna, e às vezes a coluna dói, eu vou ter que me acertar um pouco. Então, alguns alunos falam o seguinte: nos Estados Unidos, um país tão amigo de Israel, mas ainda você tem um motivo maior. Você já deve ter visto alguma notícia dizendo assim que a ONU condenou Israel em alguma resolução. Israel foi condenado, mas os Estados Unidos foi lá, usou o seu poder de veto. Tá bom? A China, a Prova, a Rússia, todo mundo condena Israel. A Inglaterra, a França, aqueles que têm
Rússia, né? E só os Estados Unidos vai lá e usa o seu poder de veto. Tá bom? Bom, vamos dizer que a igreja seja arrebatada agora. Segundo a profecia de Daniel, rapidamente ocorre uma aliança, ao mesmo momento ocorre uma aliança entre o anticristo e Israel e o mundo. Bom, a aliança que duraria 7 anos. Na metade da semana, na metade desses 7 anos, essa aliança seria rompida por causa de alguma abominação que o anticristo vai colocar no templo. Não é dito claramente qual é essa abominação, né? Mas a aliança seria rompida. Qual o país hoje que pode chegar para Israel? Olha, se você romper a aliança, isso aqui você já foi condenado pela ONU nessa resolução. Se eu for lá e tirar o meu poder de veto, no dia seguinte os exércitos do mundo estão aqui para te destruir. Qual país que pode usar isso contra Israel? É os Estados Unidos. Por que eu coloquei o símbolo da águia aqui? Qual foi o país que destruiu o templo pela primeira vez? Quem sabe? Na época de Nabucodonosor, está lá no livro de Daniel, 2 Reis 24, a Babilônia, certo? Qual era o símbolo da Babilônia? A águia. Qual foi o país que destruiu o templo pela segunda vez? Os romanos. Qual era o símbolo dos romanos? A águia. Qual é o símbolo dos Estados Unidos? A águia. O Capitólio romano, ele está onde hoje? Ele está nos Estados Unidos. Tá bom? E Daniel, quando teve a revelação do capítulo 7, ele vê 4 animais. Ele vê o leão com asas de águia, o urso e o leopardo. E o quarto que é um animal indestrutível. O leão com asa de águia, quem é? É os Estados Unidos e a Inglaterra. O símbolo da Inglaterra é o leão. E ele vê como um animal. E esses países eles são unidos, estiveram juntos na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Qual é o segundo animal que Daniel viu? O urso. O urso é o símbolo de quem? Da Rússia. Quem é que venceu a Segunda Guerra Mundial? Foi de um lado os Estados Unidos e Inglaterra, os capitalistas, e do outro lado a Rússia. E o leopardo, que é uma mistura de animais, leão com pantera, representa os aliados. Então, esses animais, eles se repetem em Apocalipse capítulo 13. Então, os Estados Unidos, ele é o líder daquela besta que sobe do mar. Isso é claro, né? O líder dessa besta que sobe do mar, que aparece em Apocalipse 13, tem que ser um país que tem que ser o dominador do mundo. E hoje os Estados Unidos é o dominador do mundo. O Donald Trump, o genro dele quem é? É um judeu que está dirigindo as alianças de paz com o entre Israel e o mundo árabe. Vocês podem ver isso. Irmãos, tudo está se cumprindo diante dos nossos olhos. Inclusive a triste apostasia. Inclusive a triste apostasia. Né? Que respondendo a pergunta do amado pastor, nós temos que contradizer ela, porque as pessoas estão sendo enganadas. Tem pessoas, irmãos, você lembra quando o Papa Francisco teve no Brasil, que teve um evangélico que foi com um cartaz lá para o Papa? Alguém viu esse cartaz? O que dizia o cartaz? Alguém lembra? É o quê? Não, ele estava assim: sou evangélico, mas estou aqui para te honrar, ó Santo Padre, abençoa-nos. Por quê? Porque estão dizendo que nós somos irmãos dos católicos. Então, o evangelho falou: meu pai, quando diz que nós somos irmãos dos católicos, eu ouço falar no rádio, aquela igreja batista da Lagoinha, os cantores lá dizem: nós somos irmãos dos católicos. Então, ele foi para lá com o Papa. E repetindo, é triste, né? O Papa entrar numa Assembleia de Deus, irmãos, e ser dado direito a voz a ele, não poderia ser dado. Você pode entrar, sentar aí, os católicos podem entrar, sentar aqui, mas direito a voz você não pode ter. A doutrina que você prega, seja mais discutida, purgatório, de jeito nenhum. Aí é só falar para os irmãos: tem essa coleção sobre o Apocalipse, versículo por versículo, tá bom? E vocês têm aqui QR Codes. Se você bater uma foto desse QR Code, já abre a internet. O livro ele é 100% explicado.
São 9 livros. Toda a linha que você tem aqui, ela está lida e explicada por mim, né? Eu que escrevi. E esse aqui são 6 volumes de história da igreja que está me vendendo também. Então, se vocês quiserem honrar e querendo fazer teologia ou ter as aulas de escola dominical, manda uma mensagem para mim. Eu vou deixar o folheto para vocês com o meu celular, entendeu? Manda mensagem para mim. Quem queria perguntar? Não, só uma